Senhoras e senhores, sejam todos bem-vindos. Nesta tarde, nós temos mais uma edição do Café Cultural. Agradecemos à banda Fora da Pauta, que nos recepcionou nesta tarde no hall de entrada deste tribunal. Especial agradecimento a todos os presentes e aos servidores que nos acompanham pelo Conectre e a todos que nos acompanham também no YouTube do TRE do Paraná. Registramos e agradecemos a presença das seguintes autoridades: doutora Carolina Fontes Vieira, juíza de Direito, representando a Associação dos Magistrados do Paraná, AMAPAR; doutora Luíse de Azevedo, procuradora de Justiça, representando o Ministério Público do Paraná; o nosso diretor-geral, doutor Valcir Mombach, e na pessoa destas pessoas nominadas e das mulheres aqui presentes, saudamos e agradecemos a presença de todas as autoridades e de todos os presentes nesta tarde. Ontem foi Dia da Mulher, dia 8 de março, que comemorou-se o Dia Internacional da Luta pelos Direitos das Mulheres. À medida que evoluímos, somos confrontadas pelos novos desafios. A Escola Judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná, buscando aprimoramento constante, tem a honra de apresentar o 20º Café Cultural, com o tema Oratória é Coisa de Mulher, Sim, especialmente pensado para todas nós, mulheres. Neste momento, convidamos as seguintes autoridades para tomarem seus assentos no palco: o excelentíssimo senhor desembargador Tito Campos de Paula, presidente desta casa; o excelentíssimo senhor desembargador Vitor Roberto Silva, psicodramatista e professora de oratória há 30 anos. Atua na formação de palestrantes e ministra cursos de técnica vocal. É também escritora e presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Ser. Uma salva de palmas para recebermos, neste momento, nossa palestrante, Cirlei Maciel. Com a palavra, o presidente do TRE do Paraná, desembargador Tito Campos de Paula. Boa tarde a todas as mulheres aqui presentes, boa tarde a todos. É com muita alegria que estamos aqui participando desse Café Cultural. E a ideia, professora Cirlei, é algo bem descontraído mesmo, né? Essa é a razão pela qual nem fui lá à tribuna, porque, afinal de contas, é um café, né? Se não fosse um café, aí teria que ter toda aquela formalidade. E a nossa alegria imensa por estarmos realizando esse Café Cultural, o 20º, nessa data de hoje, e comemorando, né, o dia de ontem, que foi o Dia Internacional aí da Mulher. E eu saúdo as mulheres aqui presentes, em nome de 1, 2, 3, 4, 5 mulheres aqui presentes. Uma delas é a Samanta, da nossa banda Fora da Pauta, e também a Jaqueline Nobre Bastos, que no dia de hoje estão aniversariando. Cadê a Samanta e a Jaqueline? Estão lá atrás, né? E também saúdo as mulheres nas pessoas de Ilene, Nádia e Séries, que são as servidoras que, neste ano 2020, completarão 33 anos de Tribunal Regional Eleitoral. Parabéns, Ilene. E a Ilene faz parte da turma que colou o grau
no dia 9 de março de 1987, né, Mônica? E hoje também a nossa turma está de parabéns, e parabéns principalmente para as mulheres da nossa turma, que hoje estamos aí comemorando 33 anos de formatura. E, rapidamente, professora Nádia, eu diria que oratória é coisa de mulher, sim. E disso eu não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. E para nós aproveitarmos esse dia, que é dedicado especialmente às mulheres, né, a ideia é que haja a menor manifestação possível aí dos homens. Então, eu resumo tudo isso em uma única frase. A mulher, para mim, é simplesmente a fonte da vida. Muito obrigado, professora. Passamos a palavra ao Dr. Carlos Ritzmann, juiz-membro da Corte e diretor executivo da EJE Paraná. Senhor presidente, senhor corregedor, colegas de corte, senhoras e senhores, na verdade é uma satisfação muito grande, porque hoje nós podemos convergir duas datas em uma só, que uma delas é referente ao nosso café cultural, e a segunda delas é poder usar o nosso café cultural para homenagear as mulheres, num ano de eleição, num ano em que se trabalha muito para a participação efetiva da mulher na política, né? E, obviamente, professora, que a oratória se faz necessário, sobretudo para alguém que quer se candidatar a um cargo público. Precisa se fazer entender pelas pessoas, né? Então, esse tema é por demais oportuno. Agradecemos já antecipadamente a sua presença, ter aceito o nosso convite para vir participar conosco aqui. E, como o desembargador Tito disse, esse café cultural é algo muito informal, né? Participação de todos, para que a gente tenha aqui um momento de aprendizado, de confraternização, né? de cultura. Então, é isso que pressupõe a realização desses nossos cafés, né? E, antecipadamente, também já quero agradecer a presença de todos aqui nessa tarde de hoje. Muito obrigado. E, para dar início à palestra Oratória é Coisa de Mulher, Sim, convidamos as autoridades a tomarem os seus assentos nos lugares reservados na plateia para acompanharmos a nossa palestrante da tarde. Antes de passarmos a palavra e a oratória para a nossa convidada e amiga Sirlei Maciel, há uma frase de um filósofo alemão que diz que no mundo nada é feito sem paixão. Por isso, nesta tarde, onde vejo tantas mulheres e amigas que vieram de longe prestigiar o TRE Paraná, eu quero dizer rapidamente que as portas se abram, que os ventos soprem a nosso favor, que a coragem de continuar lutando pelos nossos sonhos não nos falte e que a fé que a gente carrega a alma dentro nos leve sempre ao que é para ser, nos fazendo abraçar os milagres mais surpreendentes e as bênçãos mais desejadas do nosso viver. Com a palavra, Sirlei Maciel. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Quem tem medo de falar em público aqui, levanta a mão. Quem não tem medo, mas tem dificuldades? E quem tem os dois? Está vendo como é encrenca falar em oratória para as mulheres? E é isso que a gente vai hoje fazer aqui à tarde. Nós vamos conversar sobre o que é, por que oratória é coisa de mulher, sim. E vocês acham que com oratória é coisa de mulher, sim? 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 Então vamos lá, vamos ver se é mesmo. Primeiro eu vou me acertar aqui, tá? Aqui é o desafio. Aí,
Meu currículo já foi colocado, vai ficar à disposição na apresentação para vocês. Eu quero passar aqui. Amigos, aqui. Opa, volta. Aqui. Oratória é coisa de mulher? Vocês disseram que sim. Pasme vocês. Eu vou dizer que ainda não. Que droga! Eu vim aqui hoje para ouvir que oratória era coisa de mulher, para ser treinada na arte de falar em público com desenvoltura, com lógica e coerência. E a palestrante, a primeira coisa que ela diz é que a oratória não é coisa de mulher. Não é coisa de mulher, pois ainda não vencemos os limites da invisibilidade feminina. É triste, mas é a verdade. Nós ainda preparamos discursos para os homens. E isso é histórico. Nós ainda ocupamos os piores lugares para falar em público, às vezes fora do palco. Vocês já viram isso acontecer? Eu vou falar daqui mesmo. Eu tenho medo de ir aí. Isso é sinal da invisibilidade feminina. Vocês já viram um homem falando, eu vou falar daqui de baixo mesmo? Não preciso do microfone, não. Alguém já viu um homem fazendo assim? Mas é as mulheres que fazem assim. A minha voz dá conta. A minha voz dá conta. Não preciso do microfone. Nenhuma voz dá conta, em determinadas condições naturais, de atingir um determinado número de pessoas. E aí, hashtag já fica a dica. Para mais de 50 pessoas é obrigatório o uso do microfone. Por que a gente tem essas estratégias autossabotadoras de fuga? Porque ainda nós vivemos a invisibilidade feminina. E por onde que a gente vai passar para lidar com essa situação, já que nós precisamos falar de oratória? Agora sumiu minha apresentação, mas ela já volta. Isso. Porque a oratória ainda não faz parte do universo feminino. Porque a oratória não faz parte do kit de ser mulher, construído historicamente, de forma estereotipada, de forma patriarcal. Aonde kit de mulher, olha lá o que é. Cadê o microfone? Cadê alguma coisa que representa a oratória ali? Está vendo por que ainda a oratória é um desafio para as mulheres? Porque ainda não faz parte do kit. Nunca fez. E quer saber? Não vai fazer se a gente não criar coragem e assumir que oratória é coisa de mulher. Não vai fazer. Não vai fazer parte. Porque para que a gente consiga trabalhar a oratória, nós primeiro precisamos entender que oratória tem uma lógica de uma oratória boa, uma norma da oratória. E pasme vocês, não é das mulheres. As próprias técnicas da oratória, para quem não tem o conhecimento e a pesquisa sobre o universo feminino, a oratória para as mulheres e as adequações que precisam ser feitas, vai treinar vocês criando mais bloqueio ainda. Vocês sabiam disso? Quem que já fez um curso de oratória aqui e saiu pior do que entrou? Eu já. Porque eu achei o seguinte, isso não é para o meu métier, isso não é para a minha praia. Porque quando a gente pensa em oratória, fala correta masculina, a fala tem que ser forte. Já viu mulher falando? Vai falar que nem homem, porque aí eu falo certo. A fala tem que ser forte, tem que ser poderosa, tem que ser lógica, objetiva, clara, concisa, agressiva, porque isso mostra poder. Está sempre certo, mesmo quando está errado. Já viram? O homem pode estar tremendo nas bases, gente, e eles tremem. Meus 30 anos de experiência com oratória envolve também treinamento com os homens. Eles tremem na base, mas sabe quando que eles vão falar que eles tremem na base? Nunca. Mulher está segura. Ela estudou mais,
Ela se preparou mais. Ela chega lá e faz o quê? Ai, gente, estou morrendo, olha, estou tremendo. Quantas vezes você vê a mulher fazendo isso? Ó, estou tremendo. Eu levo 10 minutos para me aquecer, vocês tenham paciência. Como assim? E se o seu discurso é 5? E você precisa de 10 para se aquecer. E vocês estão entrando agora no universo da política, das eleições, aonde a demanda na oratória é o instrumento de trabalho que vai fazer a diferença na vida de vocês. Quando nós ouvimos e falamos e pesquisamos a oratória das mulheres, ela está associada sempre ao quê? Primeiro, mulher fala errado. Mulher fala baixo. E de forma incompreensível. Já ouviram? Quem já ouviu isso? Mulher fala demais. Mulher é muito sensível para falar. Mulher é chorona. Ela começa a falar, se emociona, chora e acabou a brincadeira. Mulher, a fala da mulher é deformada. Sabe por quê? Porque existe uma tensão a nível de laringe que faz com que a voz da mulher, em algumas situações, se torne muito fininha. Com o microfone, então, isso é uma desgraça. Mas tem conserto. Tem conserto. E não pode ser vista como uma deformidade. Tem que ser vista como uma pessoa que nunca treinou a sua fala. Outra coisa, como que a mamãe fala com as meninas? Ai, minha princesa... Estou aprendendo a falar, tá? Ai, minha princesinha, coisa mais linda da mamãe, venha com a mamãezinha. Não é assim que a mamãe fala com a menina? Como que a mamãe fala com os meninos? Venha, meu príncipe, venha. Venha com a mamãe, coisa linda da mamãe. Tudo fora da garganta. Agora uma menina está aprendendo a falar. Ela vai aprender a falar como? Assim. Aí depois vão falar que a mulher tem a voz deformada. Que a mulher fala muito fino. Mulher não fala fino. Nós temos 3 tipos de vozes. A voz aguda nunca é a voz de falsete. Sabe o que é o falsete? É uma tensão que se faz na laringe e faz com que a corda vocal fique pressionada. Aí faz o quê? Agora eu estou falando falsete. Essa é a minha voz? Claro que não, mas eu posso falar assim. Agora, se eu falei a vida inteira assim, alguém diz assim, você tem a voz em falsete. Vou morrer. É grave. É contagioso. Claro que não. É treinamento. É técnica vocal. Então, quando nós analisamos a voz da mulher, nós analisamos com essas características que ela é sem poder. Que triste. O que é uma voz de poder? A voz só tem poder se existe empoderamento, se existe poder nessa mulher. Então, quando nós falamos em treinamento de oratória para as mulheres, nós não podemos se resumir a técnicazinhas de oratória, que são fundamentais, mas não vai despertar o empoderamento, o desenvolvimento do poder comunicacional. E é disso que eu quero falar com vocês. Porque a fala pública complicou tudo. Se antes nós tínhamos o kit do feminino, da mulher, que a oratória não fazia parte, olha agora o que é que a gente tem quando nós vamos para o mundo público. Nós temos que fazer um malabarismo. Para vencer não é somente a técnica da oratória. Nós temos que vencer o cabelo, a roupa, a magreza, a gordura excessiva. Nós temos que vencer o tempo de preparação, o treinamento que não ocorreu, a prioridade que não foi dada a nós. Vocês estão vendo a encrenca? Quando é que alguém questionou um homem pela vestimenta dele, por ele estar falando mal em público? Ou bem? Mas uma mulher é avaliada assim. Quem é que questionou a sensação de ser radiografada quando está diante de uma plateia? As mulheres. Primeiro olham o nosso corpo. Se vale a pena, vão ouvir as nossas ideias. Que absurdo é esse? Até onde nós vamos que a nossa oratória, o nosso poder de comunicação, está pautado em outros departamentos da nossa vida?
Claro que é importante a gente estar bem apresentada para o encontro com a plateia. O encontro com a plateia é sempre um encontro muito especial. Então, me ajustar o meu look, o meu figurino, a minha apresentação pessoal para aquele evento, me deixa até o quê? Segura. Quem é que já foi num lugar e se sentiu um peixe fora d'água? Viu? Está ali, ó. Então, a gente precisa, sim, cuidar dessa apresentação pessoal, mas não porque eu vou ser julgada por isso, não porque minha inteligência está pautada na minha roupa, no meu cabelo, no meu corpo, é porque isso contribui para gerar uma primeira impressão positiva e manter uma impressão positiva e um respeito para com o evento, para com a plateia, para com as pessoas ali presentes. E porque ler aquela roupa, em PNL, nós chamamos de âncora. Faz uma ancoragem na sua roupa. Sabe aquele brinco maravilhoso que você está guardando para a ocasião especial? Agora é uma ocasião especial. Sabe aquele anel, aquele cabelo que você gosta de usar, aquela roupa que te deixa maravilhosa? É assim que a gente tem que escolher os nossos figurinos, as nossas apresentações pessoais. Aquilo que me faz sentir poderosa. Aquilo que me faz sentir à vontade, confortável. Pergunte para as pessoas aonde você vai falar. Em política, vocês vão enfrentar situações bem adversas. Palanque, gente. Praça pública. Mas você precisa estar sempre de rasteirinha, calça jeans, camiseta das eleições? Não. Não precisa. Porque você tem que se sentir bem. E não é ninguém que vai definir como você deve estar. É você que vai definir qual o poder que essa roupa, essa apresentação dá para você. Esse é o segredo. A outra coisa importante é a gente entender, nós estamos falando muito sobre local de fala. De onde falamos? Gente, para as mulheres, independente do local de fala, a encrenca é a mesma. Né? Nós podemos estar no local de fala da presidência de uma empresa. O local de fala da mulher é a mesma. Nós podemos estar no maior evento, no maior formalidade, maior poder. O local de fala das mulheres é o mesmo. Porque não adianta você ter local de fala se você não tem poder de fala. Se você não sente que a sua fala, ela faz a diferença. Se o que você tem para dizer é importante. E se as pessoas que estão ali para te ouvir, valorizam aquilo que você fala. E aqui é uma coisa muito séria. Nós, mulheres, somos julgadas de várias maneiras. E aqui eu trouxe para vocês algumas delas. Eu trouxe 3 devido ao tempo, para que a gente consiga explorar um pouquinho cada uma. Primeiro, a mulher tem, independente do local de fala, uma omissão na fala. Ela não fala tudo o que ela pensa. Por quê? Primeiro, isso não são palavras de uma moça. Alguém já ouviu isso? Isso não é coisa que uma moça fala. Isso não é coisa para uma mulher falar. Vocês já viram que ninguém repara a linguagem dos homens? E vocês já viram as bobagens que eles falam por aí? Mas todo mundo levanta e aplaude. Agora uma mulher se esforça. Vocabulário, linguagem, palavrão. Nem pensar. Da boca de uma mulher, não. Do homem, pode. Mas da boca de uma mulher, não. Termos não é apropriado para uma mulher. Ô, gente, o que é apropriado para uma mulher e para um homem? Em público, tem adequação de linguagem. O que é a adequação da linguagem? É que tipo de público eu estou, o evento que eu estou, o que é apropriado ou não. Palavrão não é apropriado para ninguém. Palavras chulas não é apropriado para ninguém. Mas por que para um é permitido e para outro não? Outra coisa, 96% dos homens interrompem as mulheres enquanto elas estão falando.
E elas tendem a ficar em silêncio gradativamente. 96% dos homens interrompem as mulheres enquanto elas estão falando. E sabe o que as mulheres falam? Apenas 10 lutam para resgatar a fala e continuar fazendo uso da palavra. Mas 43% dos homens reagem de forma agressiva quando isso acontece. Vocês já viram numa fala entre um homem e uma mulher, o homem fala assim, deixa eu terminar? E vocês já viram alguma mulher falando, posso terminar? Claro que a gente está lutando por isso. Não somos besta nem nada. Claro que a gente está começando a brigar. Mas não é todas. Não é todas que já se desafiam a fazer essa recuperação da fala. E a outra coisa importante é que, contra 46 deles que reagem, contra 19 das mulheres que reagem. Olha a proporção. E aí o que acontece? Existe nas mulheres um protesto silencioso. Já que eu fui interrompida, agora eu não falo mais. Quem faz isso? Me nego a falar. Ok, você tem sempre razão mesmo, então fica com a razão. Você está sempre certo. E, gente, essa reprodução não é só de homem para mulher. Às vezes acontece de mulher para mulher. Vocês já não sofreram interrupções? E vocês não tiveram vontade de desistir numa conversa com uma mulher? Pode acontecer. Porque se a mulher com quem eu estou interagindo, ela já entendeu que a oratória boa, de poder, é interromper, é fazer o jogo masculino, ela já está no jogo. Ela já está no jogo. Não existe outra forma ainda. Nós não criamos essa outra forma. Então, o que acontece? Nós não passamos por um treinamento. Então, a gente tem que jogar com as armas que tem. E a outra questão é ênfase escassa. As colocações femininas giram em torno de argumentações inexpressivas. Não é que você não tem conhecimento. Você tem. Você não consegue montar uma estrutura. Existe uma técnica agora chamada de estrutura e planejamento do discurso. O que é a estrutura? Todo discurso tem uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. O nosso cérebro ele funciona de uma forma diferente. Diferente na nossa cultura é sinônimo de desigualdade. É só diferente. Nós vamos chegar no mesmo denominador, nos mesmos argumentos, só que a gente utiliza de estratégias argumentativas maiores. E não tem nada errado nisso. Isso torna a comunicação das mulheres com uma característica muito peculiar. Nós somos muito expressivas. Nós somos didáticas. E sabe por que a gente é mais didática? Porque nós somos contadoras de história. Nós temos um treinamento em contação de história. As nossas falas são em forma de narrativas. Isso é ruim para a oratória? Gente, tem gente fazendo storytelling. Tem gente fazendo treinamento intenso para desenvolver essa arte que nós já temos de grátis através do nosso treinamento de contação de histórias, de narrativas. Isso não está errado. Isso é bom. Nós só precisamos aprender a ajustar o tempo de cada narrativa, qual é o nosso objetivo, como nós vamos construir o caminho para chegar até lá. E nós vamos construir esse caminho. E nós vamos chegar até lá. As declarações que soam mais como pergunta do que como afirmação. Você já viu como as mulheres fazem em tom de pergunta? Mas será? Será que nós podemos? É uma técnica de oratória. Sabe como chama? Pergunta-resposta. Eu pergunto, mas eu não quero que vocês respondam. Eu pergunto para eu responder. Então, é assim. Vocês já fizeram... Alguém aqui já fez algum discurso? Quando nós vamos fazer algum discurso... Está vendo? Eu fiz a pergunta, mas eu mesma vou responder. É uma técnica. Só que o uso excessivo dessa técnica faz com que a comunicação feminina parece que ela está sempre perguntando. Quando eu sempre estou perguntando, não estou afirmando, o que eu passo? Insegurança. A comunicação não se torna diretiva. Não fica afirmativa.
Então, são técnicas que nós já temos, que a gente precisa o quê? Treinar, aperfeiçoar. O uso, deixam várias possibilidades de interpretações, ou mensagem subliminar. O uso de colocações abertas com duplo sentido. Quer ver o exemplo? Ou o antagonismo na fala feminina, que são consideradas mais comunicativas, mas sua forma de comunicação é desvalorizada. São apontadas como tagarelas, emotivas, sentimental, fofoqueiras, falam demais, sem objetividade, sem clareza e voz ruim, que eu já falei lá no início. Olha um exemplo. Eu quero convidar o meu marido para ir ao cinema comigo hoje. Olha como que nós falamos. Ai, ai. Queria tanto ir ao cinema hoje. Ele fala o quê? Eu não. E você faz o quê? Você não me ama mais. Que triste, né? O que a mulher queria que o cara tivesse entendido? Vamos, meu amor. Você acertou em cheio. Eu também estou louco para ir ao cinema com você. Mas por que a dita cuja não chegou para o cara e falou assim: eu vou ao cinema hoje e quero que você vá comigo. Se quiser, vem. Se não quiser, amém. Tchau. Fui. Tá bom. Ai, professora, você não é nada romântica. Tá bom, eu vou ser romântica. Inclusive, meu marido está aqui. Eu vou fazer com ele. Oi? Você quer ir ao cinema comigo hoje? Viu só o que ele falou? Pedindo assim. Tá vendo? Então, veja bem. Agora ele entendeu o meu pedido. E ele vai ao cinema comigo. Porque se ele não for, eu vou com outra pessoa. Hashtag fica a dica. Por que eu preciso fazer as coisas só em detrimento de alguém? Por que eu tenho que achar que o outro vai adivinhar meus pensamentos? Ó a raiva que dá. Nossa, mas estava tão explícito. Por que não entendeu? Porque ele não entende. Porque você não falou. Mas precisa dizer tudo, claramente. É assim que funciona a comunicação humana. E a comunicação assertiva não deixa margem para a dupla interpretação. Seja clara, seja objetiva, seja concisa. Mas eu não sei fazer isso. Vamos treinar. Vamos treinar a nossa comunicação. A comunicação assertiva é aquela comunicação que você diz exatamente o que tem que ser dito. E da forma como tem que ser dito. Porque aí o que acontece? Quando nós estressamos, o que a gente faz? Você também não me entende. Não é assim? A gente explode. Por que a gente explode? Por que a gente tem esse limite tão tênue entre a paciência de se fazer entender e o outro entender? Porque o outro não entende da forma como nós entendemos. E é aqui que está o segredo da oratória das mulheres. Se a gente não respeitar o que é diferente nas mulheres, não é desigual, não é melhor, não é pior, gente. É só diferente. Nós não vamos conseguir fazer um treinamento eficiente que realmente desenvolva as mulheres no seu poder de comunicação. E aí, outra coisa importante é a retratação. É um acréscimo de pequenas frases secundárias, sem função nenhuma, só polui a comunicação de vocês, a nossa mensagem. Mas são frases secundárias que, aparentemente, sem sentido, que, na sua essência, a mensagem central está dizendo o quê? Ai, meu Deus, talvez ele tenha razão mesmo. Eu que estou errada. Você não faça isso na tua cabeça? Quantas vezes você está numa conversa, mas será que realmente eu tenho razão? Não, mas eu acho que eu não tenho razão, ele está certo, ou ela está certa. Não, eu não vou nem falar mais, porque realmente eu estou errada. E você se convence do quê? Alguém precisa convencer você que você está errado? Não, gente. Nós fazemos isso perfeitamente. Agora, pense você num debate político, num enfrentamento, e alguém vem assim, coloca você na parede. Você vai fazer o quê? Chorar. Eu não ia nem falar, mas foi vocês que falaram. Chorar. Se sentir inferior, se sentir desqualificada, despreparada, desvalorizada.
e achando que aquele lugar de fala não te pertence. Adianta ficar dando lugar de fala para as mulheres se não colocar ela como detentora daquele espaço, daquele local de fala? Pode dar o espaço que você quiser para a mulher. Enquanto ela não se sentir dona daquele espaço, plena naquele espaço, é assim que ela vai sentir. Desconfortável. E na próxima vez você pode ter certeza, porque é só louco que vai se meter e fazer de novo. Não é assim que a gente pensa? Nunca mais na minha vida eu vou me meter nessa história. E aí a gente pensa o quê? Vamos pensar nas eleições? Nas candidaturas? Quantas mulheres estão querendo ser candidatas hoje? Quem é candidata aqui, pré-candidata aqui, levanta a mão. Vocês têm coragem, hein? Parabéns. E tem que juntar mais ainda. Se cada uma de que está aqui, sair daqui e convencer uma mulher a sair candidata também, nós já seremos o quê? O dobro. Quem são as servidoras aqui? As servidoras. Vocês não têm que enfrentar isso todo dia também? Vocês não lidam com a fala de poder? Todo dia, todos nós vivemos isso. E é por isso que nós não precisamos estar só preparadas para as eleições. Nós temos que estar preparadas para atuar na nossa oratória, desenvolver nosso poder comunicacional para todos os espaços sociais. A eleição é apenas um momento de uma exigência grande, que é tua ferramenta de trabalho. Mas você precisa de um bom poder comunicacional em todos os espaços sociais. E aí o que acontece? Mudam de opinião facilmente. E não tem vergonha de manifestar isso. Vocês têm vergonha de dizer, o que você falou realmente tem toda a razão. Vocês têm vergonha de falar isso? Eu gostei do que você falou. Amei o que você falou. Você tem razão. Nós não temos problema para mudar de opinião. E nós não temos problema de reconhecer que a outra, o interlocutor, está certo. Vocês já viram homem fazendo isso? Mesmo que estejam errados, eles mantêm o pé firme até o fim. Por quê? Porque para os homens mudar a opinião, na frente, na fala pública, é sinônimo de fraqueza, gente. Aqui falou, Filipe, eu vou mudar de opinião. Depois até eu falo isso nos bastidores. Depois até a gente conversa diferente. Agora não. É errado o que a gente faz? Claro que não, gente. Só que não é a oratória formal. Não é a oratória correta. Não é a oratória normativa. Mas nós não estamos errados. Não é ruim dizer. Agora, pensa você. Agora, vamos lá. Vamos fazer uma suposição aqui. Você, num debate político, chegando para o seu interlocutor, o seu opositor, e dizendo, mas não é que você tem razão mesmo? Vou votar em você. Gente, nós temos que aprender a debater. E bater o pé e dizer mesmo que eu sei que agora eu estou errado, ele está certo, a opinião dele é melhor, agora eu vou ter que manter a minha. E como é que vocês vão aprender a fazer isso? Treinando. Não pode sempre dizer, você está certo, eu vou votar em você. Você vai ter que aprender essa estratégia, que é o que a gente chama na oratória de argumentação, contra-argumentação, objeção. Então, qual é o segredo para você fazer isso? Primeiro, escute. Escute, não é ouvir, escutar. No treinamento, vocês vão aprender a fazer isso. Qual que é a diferença entre ouvir e escutar? Escute o seu opositor. Qual é a tendência da nossa mente? Quando alguém contraria nossas ideias, a gente faz o quê? A gente liga um sinal de alerta e começa a criticar a pessoa. Ai, meu Deus, e agora? O que é isso? Ele não concorda comigo, o que eu faço? É agora, o que eu vou fazer? E tá, babá. Esse discurso interno faz com que vocês não escutem o que o outro está dizendo. E aí você não tem o quê? Material, argumentos. Você não sabe no que ele discordou de você. Você não sabe qual o caminho que você vai fazer para poder vencer aquele contra-argumento. Contra-argumento, gente, pode ser, inclusive, sim, eu concordo com você, porque é um contra-argumento. E não, eu concordo com você, é contra-argumento. Mas tem junto uma
Objeção. Qual é o medo que a gente tem de objeção? Homem lida muito bem com objeção. As mulheres pensam que a objeção é uma reprovação contra ela. Ela não gosta de mim. Ela não me ama. Eu fui reprovada. Gente, ninguém é reprovado quando está debatendo ideias. Ninguém é reprovado quando está debatendo ideias. Desde que as ideias estejam sendo debatidas. Porque tem momentos num debate em que você também precisa ficar atenta. Não é debatendo mais ideias. Estão criticando você, reprovando você, julgando você pessoa. E aí é hora de você se manifestar dizendo: você, por favor, pode manter no nível das ideias? Porque agora, por exemplo, você acabou de me julgar, me condenar. E eu não estou em avaliação nem em julgamento aqui. Eu convido você para manter-se no nível das ideias. Por gentileza. Que tal? Plena de mim. Plena do que eu estou fazendo é algo que é coerente. Porque quem não está sabendo debater agora é quem? Ele. Um dia, só um casinho para vocês, chegou uma menininha menor que... uma diretora de uma grande empresa aí, sem nomes, por gentileza. Chegou num treinamento comigo, assim, ela é menor que eu. Chegou assim. Ai, professora, eu sou diretora com mais 4 homens. E quando eu falo, ninguém me escuta. Depois um deles fala a mesma coisa, professora, que eu falei. E todo mundo aplaude e apoia ele. Eu não aguento mais essa pressão, eu não aguento mais viver isso. É toda semana, nós temos reunião, segunda-feira, 6h, e eu vivo essa situação. Tem uma técnica que chama, em psicodrama, de espelhamento. E eu espelhei ela. Ela terminou de falar e eu falei assim: mas você fala assim, desse jeito, quando você está na reunião com eles? Ela fez assim: eu falo assim, professora? Estão entendendo o que aconteceu com ela? Ela não tinha nem percepção. Estratégia. Próxima reunião, segunda-feira, você vai fazer o seguinte. Era pequenininha, você vai levantar sua cadeira até que o teu peito fica acima da mesa. Porque cada um bota o que tem na mesa. Entenderam, né? Hashtag fica a dica. Já ouviram essa história? Cada um bota o que tem na mesa. E olha que os nossos são bem maiores. Diga-se de passagem, eles dão 2. Tem gente que ainda não entendeu. Bom, como a coisa diz que é informal e eu posso, então lá vai. Tem uma técnica que diz o seguinte: os homens, quando vão falar, botam o pau na mesa. Pois nós vamos aprender a botar os peitos na mesa. Levanta a cadeira, bota o peito acima da mesa. Ah, professor, qual é o símbolo disso? O símbolo de poder. Sabe por que a gente vive fazendo isso daqui? Porque dentro da linguagem não verbal, o ponto mais crítico do nosso corpo é essa região aqui. Não tem nada a ver com peito, não. Tem a ver com coração. Então, qual que é a tendência quando nós estamos inseguros e achando que vamos morrer? A tendência é proteger o ponto mais crítico. Porque isso aqui mata. Qualquer golpe aqui mata. Então, a tendência é fazer o quê? Tira. Mostre que você não está com medo. O que os bichos fazem quando vão atacar? Eles fazem assim: ai, meu Deus, eu vou morrer. O que eles fazem? Não é assim? Isso é coisa de homem? Vê uma leoa, o que ela faz para defender o filho dela. Veja você, quando teu filho está em perigo, o que você faz. Isso não é coisa de homem. Isso é coisa de humano. De bicho. É instinto. É instinto de proteção. A gente cresce. A gente quer ficar maior. E nós, mulheres, não sabemos aproveitar isso. Nós não sabemos fazer isso. Quando é com os filhos, a gente faz. Mas na vida pública, não. E a gente tem que aprender a levar isso. Então, o que ela fez? Ela levantou a cadeira, botou o peito em cima da mesa. E o pezinho ficou lá, né? Daí, alguém está vendo o pé? Pé vai falar? Vai aparecer agora? Deixa o pé lá. E aí ela fez o quê? A estratégia com ela foi o seguinte: primeiro você vai falar a sua ideia. Se candidate, seja a primeira. Ok?
E ela se candidatou, foi a primeira. E aí, depois que você terminar a sua ideia, você diz assim, o que vocês acharam dessa ideia? Qual a opinião de vocês sobre isso? Exija que eles se manifestem. Está entendendo? E aí, isso ela fez. Na próxima sessão, ela voltou e contou a história de como foi. Primeiro, olha o jeito que ela chegou. Professora, você não sabe o que aconteceu. Olha o corpo. Cresceu. O processo de comunicação, o poder de comunicação fez o quê? Startou. Então, conte. Então, fiz tudo do jeito que você falou, fiquei assim, e todo mundo estava me olhando com uma cara meio estranha, como se achando assim, o que aconteceu com ela? Aliás, teve um depois no café que foi perguntar o que aconteceu comigo. E aí eu fiz a minha colocação e pedi a opinião deles. Professora, nessa hora eu cheguei a me arrepiar inteira. Sabe o que aconteceu? Eles não só achou minha ideia fantástica, como me aplaudiram, professora. E me deram parabéns, que a minha ideia era fantástica. Gente, olha o que a gente precisa fazer para poder libertar uma mulher. Olha o que a gente precisa fazer. Não é só botar peito na mesa, não. É muito maior. Não é só uma técnica. É muito mais profundo. É fazer a mulher entender de que espaço, de que condições ela está tendo para se expressar. E isso não é os espaços que vão nos oferecer. Esse é o espaço que a gente conquista internamente. Eu preciso construir isso. São muitos bloqueios, muitos traumas, muito cala-boca, muita inferioridade, muitas situações que vão além de resolver apenas com técnicas. Nós temos que mexer nesse imaginário feminino do que é a oratória, a comunicação dessas mulheres. E aí o que acontece? A nossa capacidade de empatia é maior. Olha que joia. Vocês sabiam que a gente tem essa capacidade? Por isso que a gente para um pouco para pensar antes de falar. Por isso que a gente quer falar de um jeito, mas fala de outro, para respeitar o outro. E, às vezes, respeita demais. E é aqui que está o perigo. Então, não é ruim ter empatia. É ruim achar que tudo que você diz nunca tem valor o suficiente igual ao do outro. Porque aí não é mais empatia. É uma forma agressiva. Na comunicação não violenta, a gente aprende isso. É uma forma negativa e violenta de tratar a nossa capacidade de comunicação. As nossas ideias e a nossa capacidade de interpretar os fatos e achar que, para nós, tudo é passível de ser mudado. Tudo é passível. O nosso é menor. O nosso é desvalorizado. O do outro é melhor. E não sabe contra-argumentar ou vencer objeções. Então, isso aqui é treinamento. Ninguém sabe vencer objeções sem treinamento. Nós temos que treinar isso. Então, nós fazemos exercícios e oficinas onde você tem interlocutores que vão fazer enfrentamento com você, que vão interagir com você, que vão desestabilizar. Nós preparamos técnicas de como você vai ser desestabilizada, para que você aprenda a lidar com essa situação. E uma outra coisa importante, o mito da adivinhação, desejo de que o outro adivinhe o que você está querendo dizer nas entrelinhas. Para com isso, é mito. Não é verdade, ninguém vai adivinhar. E o outro mito é da natureza feminina. Olha, a mulher é boazinha. A mulher, ela é quietinha. A mulher, ela é tolerante, calada, comportada. Mesmo que essas atitudes não estejam fazendo nenhum serviço na sua vida. Mas isso é do mito, da natureza feminina. Ai, a mulher é sempre boazinha. Que mulher boazinha? A mulher é quietinha. Que mulher quietinha? A mulher é... Gente, são mitos. E nós precisamos romper com esses mitos. O que a gente faz com tudo isso? Vamos. O que a gente faz com todas essas verdades, esses mitos,
essas crenças limitantes que levam a gente a ter autossabotagem. O que vocês vão fazer com tudo isso agora? Diga lá. Já estão mostrando lá. O que a gente faz? Aqui, ó. Tá? Façam. Agora. Faça. Todo mundo. Aqui, ó. Faça. Omissão. Escassez de omissão. Voz feia. Na garganta. Medo. Insegurança. Nervosismo. Ai, eu sou boazinha mesmo. Ai, mas eu gosto de ser assim. É meu jeitinho. Gente, isso são estereótipos. Estereótipos. Que não levam a gente a lugar nenhum. Então, toda vez que você pensar, ai, eu não vou falar desse jeito com ele, ou eu não vou me impor. Esse é o símbolo que eu quero levar para as eleições 2020, no que tange a oratória das mulheres. Ela serviu para muitas coisas. Ela é o símbolo de um momento do movimento feminista que ajudou a gente a entender. Hoje ela é o símbolo da não violência, contra a violência nos busão aqui em Curitiba. Por que nós não podemos usar esse símbolo? Para dizer, chega de mandarem eu calar a boca. Por favor. Então, o fora da curva, eu preciso entender o que você está falando da fora da curva. A gente precisa conversar um pouquinho lá no intervalo. Porque é o seguinte, porque às vezes o que acontece, as mulheres fora da curva, elas dizem assim, podem ser mulheres que já venceram essas dificuldades, que elas são muito intensas na comunicação. E nós precisamos fazer uma análise e dizer o seguinte para você, vamos equilibrar um pouco, porque você vai perder espaço pelo excessivo que você tem. E, gente, excessivo mulher tem e homem também tem. Tem gente que não fala, gente. Tem gente que briga. Eu gosto muito de você. Você é muito importante para mim. Isso é fora da curva. Isso na técnica é fora da curva. Sabe? Então, tem gente que precisa fazer o quê? Já tem o empoderamento, já tem a garra, já tem, mas precisa fazer o quê? Para ganhar espaço, para saber lidar com as pessoas, ter mais esse cuidado. É afinar, é lapidar essa comunicação. Porque ela tem razão. Tem muitas pessoas que é até agressiva na hora da fala. E nós precisamos tomar esse cuidado. Então, a gente precisa fazer uma avaliação com vocês, verificar aonde está o fora da curva, e nem é fazer a curva, é equilibrar. Tem muitas mulheres que dizem assim, professora, me diz, falam para mim que eu não falo, que eu brigo, que eu sou agressiva. Gente, está fora da curva, como ela está. Vou usar o termo dela. Precisa ajustar essa curva aí para poder equilibrar essa questão. Por quê? Porque senão vai perder espaço. Vai perder oportunidades. E nem é porque você não tem razão. É pela forma de falar. Nós podemos falar tudo o que a gente quer. Desde que você leve em consideração 4 regras. Dá até medo de falar isso, não é? Tudo mesmo, professor? Aham. Tudo o que você quer. Mas fale tudo o que você quer para a pessoa certa. Se você falar a coisa certa para a pessoa errada, vai acontecer o quê? Uma encrenca tremenda. Se eu tenho que falar com ela e eu falo com ele, a encrenca já está estabelecida. Então, fale tudo o que você quer para a pessoa certa. Fale tudo o que você quer para a pessoa certa na hora certa. Quem é que já errou na hora aqui? Gente, a pior forma de erro é você pegar a pessoa certa, mas na hora errada para falar alguma coisa.
Ou falar para a pessoa certa, na hora certa, mas no contexto errado. Quer um exemplo? Você tem que chamar a atenção de alguém, mas você chamando a atenção na frente de todo mundo. A pessoa era certa, a hora era certa, mas o contexto não. Perdeu a razão. Você tem que falar tudo o que você quer para a pessoa certa, na hora certa, no contexto certo e de forma certa. Porque se você der de dedo, se você for agressivo, perdeu a razão. Então, se você levar em consideração essas 4 regras, não vai ter erro, não vai ter fora da curva. Mas o problema é ter paciência. Lá vai uma técnica agora. Paciência nessa hora. Eu tenho que dar um tempo para mim, para o meu cérebro registrar o que está acontecendo. Vocês já ouviram aquela história? Antes de fazer qualquer coisa, conte até 10. Você sabe por que contar até 10? Porque você faz uma pausa, respira, oxigena o cérebro e faz o quê? Há uma clareza lá no funcionamento, nas conexões dos neurônios. E isso faz com que você abaixe o grau de adrenalina que está sobre a sua corrente sanguínea e estabelece um canal de tranquilidade para tomar a decisão certa. Então, conte até 10. Coloque a ponta da língua no céu da boca. Faz. Olha o que acontece com o teu rosto quando você coloca a ponta da língua no céu da boca. Você parece estar o quê? Sorrindo. Sabe? Simpatia. Tá bom, eu estou com vontade de... A técnica da língua no céu da boca é o seguinte, é o conhecido faça cara de samambaia na paisagem. E para tirar foto fica lindo. Fica um ângulo maravilhoso para fotografia. Ok? Língua no céu da boca. Mais alguma pergunta? Agora eu vou convidar vocês para soltar a voz. Vocês topam? Que horas são, por favor? Eu tenho quanto ainda? Vamos lá. Por favor, meu excelentíssimo parceiro, companheiro, amor da minha vida, tesão da minha vida. Vocês vão cantar uma música comigo. Mas tem que soltar a voz. A música é conhecida de todos. Maria, Maria, já ouviram que todo mundo conhece? Mas o objetivo é vocês treinarem a voz de vocês. Primeiro, em pé, por gentileza. Porque em pé você fala melhor, porque o diafragma fica aqui na região do seu abdômen, ele é liberado e a oxigenação fica mais intensa, portanto, a tua voz fica mais forte e projeta melhor a voz. Ok? Segundo, faça um aquecimento vocal. Inspira. Faz. Inspira. Mais um pouquinho. Conte até 5 e observe a sua voz. 1, 2, 3, 4, 5. Como está a voz? Melhorou? Não sentiu diferença? Então vamos a cantar, ó, tirei o pau no gato fazendo trrr. Daí vocês já vão sentir a diferença. 1, 2, 3. Pode soltar. Agora conte até 5 em voz alta. 1, 2, 3, 4, 5. Como está a voz? Aumentou? Um exercício. Vocês imaginam o que eu posso fazer com a voz de vocês? É poderoso. O nosso instrumento de trabalho é maravilhoso. Então nós vamos cantar. Eu quero que vocês soltem a voz. Ó, outra coisa. Sem medo de ser feliz. Sem vergonha. Ó, para vergonha. Tá? Solta a voz.
E a música nós vamos começar assim. Maria, Maria é um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Tá? Ok? E vamos subir isso aí. Aí, um grupo vai falar Maria, Maria, e o outro vai responder. Aê, aê, aê. Aí a gente inverte. Ok? 1, 2, 3. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que nos alerta. Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Tá bom, tá ótimo. Mas podemos melhorar. Vamos lá então, eu vou pegar esse grupo aqui. Vocês vão responder a segunda parte da música, combinado? Então vamos lá, grupo aqui. Maria, Maria é o dom, uma certa magia, uma força que... Uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o dom, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Arre, 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 arre. La 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 la. Arre. La 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 la. Muito bem, agora vai entrar a palma. Vamos embora? 1, 2, 3. Maria, Maria é o dom, uma certa magia. Alerta, uma mulher que merece viver e amar como outra qualquer do planeta. Maria, Maria é o dom, é a cor, é o suor, é a dose mais forte e lenta de uma gente que ri quando der chorar e não vive, apenas aguenta. Ah. La 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 la. Uhul! Dá para soltar a voz ou não dá? Claro que dá. Agora conte até 5 e veja como está a sua voz. 1, 2, 3, 4, 5. Como está a voz? Maravilhosa, né? Muito bom. Pode sentar. Gostaram? Muito bem. Algumas técnicas agora para que vocês possam organizar o discurso de vocês. Primeiro, comunicação não verbal. Seu corpo fala. Cuidado com ele. Então, veja. Se eu chego assim, eu estou falando uma coisa, mesmo não dizendo nada. Se eu chego assim, eu estou dizendo outra coisa. E não estou falando nada. A primeira impressão é a que fica. E agora eu vou ensinar um segredo para vocês. Quando um homem ou uma mulher que está numa oposição com você, principalmente de debate de conflito, percebe a sua fraqueza, você está ferrada. Não deixa perceber. Não se sinta desestabilizada. Mesmo que você esteja insegura, passa a confiança. E se alguma coisa você demonstrou de insegurança, procure, a partir daquele momento que você percebeu, não demonstrar essa fraqueza. Não se sinta desestabilizada.
Ninguém tem o direito de fazer você se sentir inferior sem o seu consentimento. Agora, você não pode se preparar na hora da apresentação. Então, 15 minutos, 20 minutos antes, vai lá fora, procure um lugar aonde você vai inspirar profundamente pelo nariz e vai soltar o ar pela boca. A técnica é assim: inspira contando mentalmente até 5. Vamos comigo? E observa o que vai acontecer no seu corpo. Segura 5. Solta 5. Inspira 5. Segura e solta. Inspira 5. Segura e solta. O que você faz com esse exercício? O que aconteceu com a tua mente quando você respirou? O que aconteceu? Não baixou a atividade cerebral? Por que a gente tem que abaixar a atividade cerebral? Porque a atividade cerebral excessiva é sinônimo de ansiedade. Diminua a sua ansiedade. Entre naquele lugar, naquele espaço, já preparada para esse momento. Não espere que você vai se aquecer, que você vai ter um tempo aqui para chegar lá onde você precisa chegar. Você já precisa entrar pronta, para não gerar nenhuma primeira impressão negativa. Cuidado com os teus gestos. Utilize suas mãos para fazer gestos. Mesmo que você vai segurar um microfone, a outra mão pode fazer gestos. Troque o microfone de mão. Ele não é uma muleta. Deixa livre, segure naturalmente o microfone. Ele é só um objeto de amplificação de voz. Não é um objeto fálico, perigoso. Não representa nenhuma ameaça. Apesar de haver essa associação. Por que a mulher tem tanto medo de microfone? Porque não é um objeto de mulher. Porque nós não usamos. Porque nós não treinamos. E nós precisamos ver isso apenas como objeto de amplificação da voz. Só isso. Ok? O outro segredo é você preparar seu discurso com introdução, desenvolvimento e conclusão. Quanto que você vai deixar para cada momento? Você tem quanto tempo para falar? 10 minutos? 5 minutos? Então, você vai estabelecer 10% do seu tempo é para a introdução. Mais 10% do seu tempo você deixa para a conclusão. 80% do seu tempo você vai deixar para o desenvolvimento. Se você mapeou, mas eu não tive tempo de preparar, eu tive que sair do meu trabalho, fui direto para a reunião e lá me convidaram para fazer uso da palavra, vou ter que falar de improviso. Mesmo assim, não caia nessa armadilha. Eu estou num evento, é sobre isso, o objetivo do evento é isso, eu vou falar sobre isso, introdução isso, desenvolvimento e conclusão. Você pode fazer até de improviso um planejamento, uma organização e uma estrutura. Agora, também não seja tão aventureira. Você já está saindo, já sabe que vai para um evento, já mapeia. Onde é? O que vai acontecer? Qual é o objetivo? O que está acontecendo lá? E já se prepara mentalmente. E, olha, gente, às vezes, no ato de dirigir, de deslocar, você já pode ir organizando mentalmente o que você vai dizer. Nós não precisamos falar de improviso. O improviso, ele é muito importante. Mas todos que vão falar de improviso, vai falar de improviso sobre aquilo que já domina, que já conhece. Então, o discurso não é de improviso. O assunto é de improviso, mas eu já posso me organizar. Ok? Então, esses são alguns exercícios, algumas dicas, para que vocês possam resolver momentaneamente. E, se precisarem de mais alguma informação, nós estamos com cursos de oratória para as mulheres candidatas. Nós estamos com um programa de capacitação para as mulheres candidatas, que envolve coach de oratória, curso de oratória, media training, até assessoria, se precisa, para a questão política, para entender esse universo político, nós estamos desenvolvendo.
com as mulheres. Então, se você precisar de ajuda, entre em contato. Cadê? Aqui, ó. Vou deixar aqui. Ih, voltou tudo. Eu vou deixar aqui para vocês. Se vai aparecer direitinho, né? Se vir. Não tá. O último slide, por favor. O último slide. Então, e eu quero deixar um espaçozinho para vocês fazerem perguntas, para vocês e fazer mais um exercício com vocês. Tem microfone ali? Pode. A comissão organizadora da EGE pediu para informar que quem chegou no evento e não tinha o nome na lista, por favor, deixar o e-mail depois lá fora, para que a EGE envie os certificados, tá bom? Perguntas? Por favor. A minha pergunta é bem simples. Às vezes a gente tem professores que não têm uma didática boa, não tem assim uma impostação de voz, que nem radialista, não tem assim uma dicção que a gente consiga entender com coesão, essas coisas. Mas, no entanto, a experiência dele, a vivência dele, a emoção dele nos traz um enriquecimento tão grande que, às vezes, dispensa até uma técnica vocal mais apurada. Então, eu queria saber, assim, para evitar que o discurso fique muito robótico, né, aquela coisa muito perfeita, né, teria como introduzir alguma emoção para criar, que nem o... Sempre quando a gente vai falar, a gente precisa ter emoção. A emoção é inerente à fala. Porém, quando você está ansioso, nervoso, nervosa, preocupado, a emoção fica... Qual é a emoção que sobressai? A negativa. Então, é por isso que a gente vê pessoas, até com grande capacidade, um grande conhecimento, não sendo convincente. Por quê? Porque ela não passa aquilo com a emoção... Ela passa com emoção, mas não com a emoção que precisava. Que é a emoção do convencimento, da persuasão, da alegria, da interação, do vínculo positivo com a plateia. Ela está tão preocupada, tão insegura com as coisas que estão acontecendo internamente, porque vocês já notaram o que acontece no corpo da gente quando a gente vai falar em público? Quem que treme? Sudorese, taquicardia, boca seca, vontade de fazer xixi. Número 2, os dois juntos. É muita emoção. E a emoção mexe com as questões fisiológicas, biológicas. Agora, já tem uma confusão na emoção. Tem uma confusão no corpo, no fisiológico. Você vai dar conta de falar alguma coisa? Tendo que administrar toda essa encrenca que está ali. Então, aprender. Por exemplo, quem é tímido aqui? No nosso treinamento, você vai aprender que ninguém é tímido. Timidez não existe. É que nem chifre, é uma coisa que botaram na cabeça da gente. Não existe. Então, mas se eu compreender que ela não existe, então o que eu sinto? Ah, você sente, então você vai entender o que você sente. Para deixar a emoção real, verdadeira. Gente, nosso grande segredo no método de 30 anos de pesquisa é o seguinte: além de falar bem em público, você tem que falar com prazer, amor e alegria. E o pior é que você consegue fazer isso? Eu sei que agora não. Mas você já imaginou você falando em público com prazer, alegria? E um detalhe, hein? Depois que aprende essa técnica, não quer parar mais, porque é bom, é gostoso, é gratificante e faz a diferença na vida das pessoas. O jeito que a gente fala. Então, fale com amor, fale com prazer, fale com alegria. Porque isso vai refletir na vida das pessoas, no pensamento das pessoas, no seu argumento. Faz total diferença. É muito robótico você ver as pessoas praticando as técnicas da oratória, de impostação vocal, falando como radialista, todo perfeitamente, o corpo todo ajustado, mas você olha para a pessoa e diz, ui, que mecânico, que frio, porque não tem espontaneidade. Então, a espontaneidade, e eu
sei, entendo muito bem, porque eu sou psicodramatista. Então, as técnicas do psicodrama ajudam você a ter desenvoltura, mas ser você mesmo. Esse é o segredo. É fazer um treinamento onde o que você é não pode ser mudado. Mas nós podemos potencializar o que você é. Nós podemos trabalhar o seu estilo. Cada orador tem o seu estilo. Ninguém vai falar assim, desse jeito. Todo mundo vai falar assim, expressar desse jeito, falar assim como radialista, com aquele... Isso aí é robô. Cada um tem o seu jeito de expressar. E é o que a gente chama de poder comunicacional. É despertar esse poder dentro de você para que você tenha o seu estilo, a sua forma de falar. Mais alguém? Por favor, duas. Boa noite. Boa noite. A pergunta que eu tenho é sobre a fala em grupo. Por exemplo, você é uma pessoa que você tem facilidade para falar, você tem uma oratória que seria boazinha, mas quando você vai fazer uma apresentação em grupo, você acaba se apagando, porque você não sabe como dividir tarefas, você não sabe como se expressar corretamente ao falar apenas sobre uma parte do assunto, não sobre um assunto inteiro. Esse tipo de coisa, assim. Então, você está falando de duas coisas. Tem pessoas que têm dificuldade de falar em grupos. Tem pessoas que têm dificuldade de falar para estranhos. Tem pessoas que têm dificuldade de falar para a hierarquia. Já notaram? Cada um tem o seu problema. No nosso treinamento, nós chamamos isso. Todos nós temos alguma coisa em nós que tira a gente da zona de conforto. Como que a gente trabalha com a zona de conforto? Levando vocês para a zona de conforto? Não, tirando da zona de conforto. Então, nós temos ferramentas, estratégias para fazer você sair da zona de conforto. Então, quando você tem dificuldade de falar em grupo, tem vários contextos aí que a gente pode avaliar. Exemplo, as pessoas não preparam uma didática de apresentação em grupo. Tem que organizar. Vai todo mundo ali na frente? É péssima essa estratégia. Porque a pessoa está falando aqui, os outros estão se mexendo ali atrás. Às vezes se cutucando. E isso incomoda quem está falando aqui. Então, não é uma boa didática, não é uma boa estratégia. Pode ficar na lateral, porque tem alguns trabalhos que faz essa exigência de que todos têm que estar ali na frente. Então, coloca cadeiras, todos ficam sentados. Na hora que você vai falar, você levanta, vem aqui na frente e fala. Tem alguém que... A outra forma de organização. Tem alguém que vai fazer a introdução do trabalho? Sim, aquele que faz a introdução vai dar depois o próximo, sequência, assim sucessivamente. Mas se todo mundo tem que falar sobre o conteúdo, olha como tem várias organizações. Então, essa estratégia não pode ser assim. Então, eu vou ter que preparar o meu discurso com introdução, desenvolvimento e conclusão. Não dá para alguém do grupo fazer a introdução, o outro vir fazer o desenvolvimento e o outro vir e fazer o fechamento. Então, tudo isso vocês têm que saber. Mas, para eu saber que tem uma introdução, desenvolvimento e conclusão, uma didática, uma metodologia para a organização desse trabalho, eu preciso conhecer as técnicas e os recursos que eu tenho à disposição. Por que as pessoas erram? Porque elas não sabem. E outra, quando na faculdade, por exemplo, ou em mestrado e doutorado, que tem os seminários que fazem a participação, quanto foi que um professor deu essas didáticas para vocês? Mas cobra. E quer desenvoltura. Mas não oferece instrumento. Então, aí que está. Aí, o que acontece? Se você não sabe se portar e não vai bem, você vai achar que o problema é de quem? Teu. Eu que errei. Eu que não fui bem. Não. Tem uma coisa que precede. Treinamento. Preparação. Organização. Então, tem uma didática, sim. Tem uma regra, sim. Mas é o grupo que vai estabelecer. Mas, para estabelecer as regras, vocês precisam conhecer. Aqui. Por favor. Boa noite, professor Surei. Boa noite a todos e a todas. Meu nome é Marcelene Soares. Eu gostaria de saber, porque a oratória é uma arte de se comunicar. Como a gente sabe o feedback, existe uma técnica de um feedback, para que a gente possa saber que a pessoa compreendeu a nossa mensagem? E uma segunda pergunta seria a respeito, assim, eu já vi em outras oratórias que a gente deve repetir várias vezes uma mesma palavra. Não sei se isso é preciso ou não, queria saber a sua opinião. Muito obrigada. Primeiro, como que a gente vê se a pessoa está acompanhando? Você precisa olhar o seu público, olhar nos olhos
interagir com as pessoas. O medo faz você nem ver o público. Como que você vai saber se está havendo um feedback instantâneo ali? Porque acontece o feedback. Por exemplo, eu sei exatamente, avaliando o corpo de vocês, avaliando a postura de vocês, o jeito que vocês estão me olhando. E tem gente que é tão explícito que quer garantir o feedback dela. E isso é muito gostoso. Isso é muito gostoso. A gente está preparada para receber o quê? Esse aqui. Agora você bate o olho e a pessoa está assim. Dá vontade de morrer, não dá? Mas você tem que estar preparado, porque essa pessoa está te dando feedback. Sabe qual que é o problema? A gente leva isso como sendo uma reprovação para a gente. Mas ela pode não estar entendendo. É essa pessoa que você agora precisa atender. O que é? Não concorda? O que está acontecendo? E interaja com a pessoa. Quando a gente acaba levando tudo para o pessoal, eu não quero nem olhar para vocês. Nem interagir. Eu morro de medo se alguém olha para mim e me reprova. Entenderam? Então, interaja com o seu público, viva o real. Tem gente que nem realidade aqui vive. Termina a apresentação, não sei nem o que falei. Pense o perigo que isso é. E perdeu essa grande oportunidade de olhar para as pessoas, de interagir para as pessoas, de ver o sorriso, o olhar. Às vezes tem um corpinho encolhido. No meio da apresentação, você vai notando que vai soltando. E aí, dali a pouco, está interagindo com você. Todos vocês aqui, eu passei um olho uma vez em vocês. E vocês fizeram um contato visual comigo. Quando eu olho para você e acho você, qual é a sensação que você tem? Ela falou para mim. E pode ter certeza que foi. Pode ter certeza que foi. Essa é a troca. E é a beleza da comunicação. É esse encontro. Que mesmo que você esteja num auditório gigante, é possível essa troca. Não há sentido na comunicação se não houver o sentido da troca. Esse é o segredo. Abra para o seu público. Não existe orador, oradora, sem público. É papel complementar. Eu não vivo sem vocês, e vocês não vivem sem mim. Então, nós podemos fazer o quê? Efetivar um momento incrível de relacionamento humano, de troca, de cuidado um com o outro, de acolhimento, de amor. Comunicação é amor. Comunicação é troca. E não tem como amar sentindo o quê? A mosca do cocô do cavalo do bandido de filme americano de cowboy em preto e branco de quinta categoria. Resumindo, um ó. Entendeu? E o outro... repetir frase. Isso vira cacuete verbal. Na verdade, a pessoa tem até alguns estereótipos da fala, que é porque ela quer marcar uma posição ali, mas ela acaba a repetição se torna cansativa. E o público percebe. Nossa, mas que chato, parece que não tem outra coisa para falar. Então, não tem necessidade. Sabe qual é o que vai dar a ênfase? Porque você está dizendo o seguinte, eu preciso dar uma ênfase naquilo que eu preciso falar. Como que você vai dar essa ênfase? Com a mudança no tom de voz e até com uma expressão. É assim que você fortalece aquela ênfase ou aquela frase, aquela ideia que você quer destacar. Então, essa é uma estratégia boa. Agora, repetir, passa a sensação de que você não está evoluindo no teu discurso. Ele fica patinando, sabe? Essa é a sensação que o público tem. Então, não precisa ficar forçando a barra. Só estabelece, utiliza palavras consistentes, palavras fortes. Se você quer aquele destaque, não é qualquer palavra, tem que ser aquela palavra. Então, você escolhe aquela palavra. Ok? Por favor. Aqui tem um microfone, por favor. Mais uma e eu tenho um encerramento com vocês. Vocês me ajudam? Mais um desafio para vocês. Boa noite, amigas. Boa noite. Boa noite. Meu nome é Alzide Bassetti e trabalho há 50 anos com o movimento de mulheres. Nossa, no quando Paraná, eu crescer, eu quero ser Brasil. assim. É. Muito bom. Parabéns. Bem,
seriam 2 sugestões para a senhora, para que o seu discurso ficasse ainda melhor do que o suicídio, que vem sendo discutido no mundo inteiro. Nós já conseguimos levar esse brado, e o Brasil está apresentando o mais alto índice de feminicídio do mundo. E Curitiba, Paraná, infelizmente, está entre as 3 primeiras estados e capital de número avassalador de feminicídio. E como você se baseou, me permite chamá-la, tem 81 anos, e você é uma moça. Então, somos vou lhe 2 chamar meninas. de você, embora professora. Bem, o feminicídio precisa ser discutido nos discursos como o seu, na explanação de aula e na abordagem como a senhora faz. Tá bom. Para que a gente não caminhe à deriva desse que vem sendo um movimento internacional nosso, de nós todas, mulheres. Né? Então, por que existe esse feminicídio crescente, com índices alarmantes? Qual é o diálogo que se faz entre homem e mulher no ponto em que ela é morta? Então, isso a senhora pode, francamente, com a sua verve, colocar, abordar, e nos ajudará bastante. Obrigada. O segundo ponto, eu lido muito também no preparo na área política para as candidatas. Está dificílimo, como tem sido sempre, quase não andamos. Quando muito, conseguimos 2 passos adiante a cada eleição. Então, o problema maior nessa situação que nós enfrentamos com a mulher carreira política, porque tem aquela que professa política como participante dos partidos políticos. Esta, tudo bem. E agora, a candidata, aquela que se julga que pode ajudar e pode mesmo, com seu depoimento pessoal, sua aprendizado ao longo de sua vida, que é a questão do financiamento das campanhas. Nós, mulheres, não dispomos de dinheiro para bancar e formarmos, seja vereadora, seja deputada estadual, federal, senadora, presidente da República e tudo mais. Falta-nos base financeira realmente plantada e à disposição dessa mulher. E, por isso, é que acontece a laranja, que se sente na necessidade, não vamos julgar, mas é uma forma que se implantou as candidaturas laranjas, pela falta de financiamento e de dinheiro pessoal da mulher. O que resta para nós, mulheres? Eu vou ser breve. Primeiro, alguém que banque a nossa candidatura. Mas bancar uma candidatura é quase comprar, não é? Para quem precisa de liberdade para falar no microfone e nos ambientes políticos. Então, ou ela tem uma herança, que depois, na hora política, na hora da eleição, é contestada familiarmente. E ela não dispõe, por melhor que ela seja, somos todas bravas funcionárias, temos nossos empregos, mas não o bastante para financiar uma campanha política. Então, a minha sugestão seria que você incluísse junto a todo esse seu discurso tão útil e tão bem feito, que você incluísse essas 2 partes. Obrigada. Ok, obrigada. Professora, só antes, pelo avançado do horário, eu vou pedir, assim, acho que já fechamos. Finalizar. Tá Vamos bom? finalizar. Agradeço. Muito obrigada pela contribuição. Muito obrigada pela contribuição. Temos, sim, temas que trabalham a questão do feminicídio. Temos um programa de capacitação da Escola Judiciária, do TRE, no qual eu tive muita honra em participar. Esses vídeos estão disponíveis pelo site do TRE. Entre em contato. Lá nós fizemos um treinamento onde nós falamos sobre a questão de candidaturas, laranjas, a questão dos problemas do financiamento de campanha para as mulheres. Então, lá tem muitas informações que vai ajudar você. Tá bom? Muito obrigada pela contribuição. E agora, para encerrar, eu vou fazer um poema que eu quero em homenagem a vocês, mulheres. A nós, mulheres. Ok? Moço, cuidado com ela. Há que se ter muita cautela com essa gente que menstrua. Imagine uma cachoeira às avessas. Cada ato que faz, o corpo confessa. Cuidado, moço.
Às vezes parece erva, parece era. Cuidado com essa gente que gera. Essa gente que metamorfoseia, metade legível, metade sereia, a barriga cresce e explode humanidades. Mas volta para o lugar que é o mesmo lugar, mas que é outro lugar, aí é que está. Cada palavra dita, antes de dizer, homem, reflita. Sua boca maldita não sabe que cada palavra é ingrediente que vai cair no mesmo planeta panela. Cuidado com cada palavra que manda para ela. Está acostumada a viver por dentro. Transforma fato em elemento. E a tudo refoga, ferve, frita e ainda sangra tudo no próximo mês. Cuidado, moço. Quando você pensa que escapou, aí é que chegou a sua vez. Por quê? Porque eu sou tua amiga. Eu estou falando da Vera, da Maria, da Cristina. Conheço cada uma, além de ser uma delas. Cuidado. Por você ter uma cobra entre as pernas, cai na contradição de ser displicente diante da própria serpente. Ela é uma cobra de avental. Não menospreze a meditação doméstica. É da poeira do cotidiano que a mulher extrai filosofia. Lavando, passando, costurando. E você chega com a mão no bolso, julgando a arte do almoço eca. Logo você que não sabe aonde está a sua cueca. Ah, meu cão desejado. Tão preocupado em rosnar, ladrar, latir. Esquece de saber morder devagar, de curtir, dividir. E quando quer agredir, chama de vaca, galinha. São duas dignas vizinhas do mundo daqui. O que você tem para falar da vaca, hein? O que você tem, eu vou dizer, e não se queixa. Vaca é sua mãe. De leite. Vaca, galinha, ora não ofende. Enaltece, comparando rainha com rainha. Óvulo, ovo e leite. Pensando que está agredindo, que está dizendo palavrão imundo. Tá não, moço. Está citando o princípio do mundo. Muito obrigada. Foi um prazer muito grande estar aqui com vocês. Mari, diretores, escola, gratidão. Foi um encontro de rainha. Foi um encontro de bruxas. Foi um encontro soberano de mulher para mulher. E não é a Marisa. Beijo. Vamos tomar café? Agora é assim? Gente, eu sou escritora, tá ali fora. 3 livros meus, do meu marido aqui junto. Comportamento humano. É merchan agora, tá? Ferramentas do coach. E só tem um exemplar, é o último, de políticas sociais na formação profissional, onde nós estamos trabalhando a questão da problemática de perdas de direito das mulheres. Hashtag fica a dica. Obrigada, gente. Obrigada. Você orienta